Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no canal. Bem, nós estamos lendo a Bíblia, eu estou no livro de Ezequiel. Vou pedir para você ficar até o final, ouvir a leitura e deixar o seu gostei, se você gostar, é claro, e se você puder deixar um comentário. Que Deus abençoe. Ezequiel 39. A queda de Gog. Ó filho do homem, profetiza contra Gog, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eu coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e eu te farei retornar e, conduzindo-te, te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei com um golpe o teu arco da mão esquerda e farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e os animais do campo te devorarão. Tu cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. E isso virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. E este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão, acenderão o fogo com as armas e queimarão os escudos grandes e pequenos, os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças. Durante 7 anos queimarão tudo isso. Eles não precisarão trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas acenderão o fogo com as armas, roubarão os que o roubaram e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Deus. A derrota de Gog. Naquele dia darei a Gog uma sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao leste do mar, onde se espantarão todos os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e o chamarão o vale de Ramon Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los e purificar a terra. Todo o povo da terra os enterrará, e isso lhes servirá de lembrança no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão homens que percorrerão a terra sem parar, a fim de sepultar os que tiverem sido deixados na terra para a purificar. E depois de 7 meses farão a busca, e ao percorrerem a terra, se alguém vir um osso de homem, levantará um sinal perto dele, até que os coveiros o enterrem no vale de Ramon Gog. E o nome da cidade será Ramona, assim purificarão a terra. O grande sacrifício. Ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diz às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu faço por vós, sacrifício grande sobre os montes de Israel, para comerdes carne e beber de sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos eles engordados em Baçã. Comereis da gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embebedardes, da gordura e do sangue do sacrifício que vos estou preparando. E vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os guerreiros à minha mesa, diz o Senhor Deus. Estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas verão o meu juízo, que eu houver executado, e a minha mão, que eu houver descarregado sobre elas. Daquele dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor Deus. E as nações saberão que os da casa de Israel foram levados em cativeiro por causa da sua maldade, porque agiram de forma traiçoeira para comigo, e escondi deles o rosto,
Por isso, os entreguei nas mãos de seus adversários e todas caíram pela espada. Eu agi para com eles conforme a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o rosto. Israel será restaurado. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Quando habitarem seguros na sua terra, sem terem medo de ninguém, eles se esquecerão tanto da sua vergonha como de todas as infidelidades pelas quais transgrediram contra mim. Quando eu os trouxer de volta dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, eu serei santificado neles, aos olhos de muitas nações. Então saberás que eu sou o Senhor seu Deus, e quando virem que eu os levei ao cativeiro entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra, não deixarei lá nenhum deles, nem deles esconderei mais o rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 40. O templo restaurado. No início do 25º ano do nosso cativeiro, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em visões de Deus à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia um edifício semelhante a uma cidade no lado sul. Levou-me para lá, onde eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Tinha na mão uma corda de linho e uma vara de medir, e ele estava em pé na porta. E o homem me disse: Filho do homem, vê com os olhos, ouve com os ouvidos e guarda no coração tudo quanto eu te mostrar, pois foste trazido aqui para que eu te mostre isso. Anuncia à casa de Israel tudo quanto vires. Havia um muro ao redor do templo do lado de fora, e na mão do homem uma vara de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado 4 dedos a mais. E ele mediu o edifício, que tinha uma vara de largura e uma de altura. Então ele veio à porta oriental e subiu pelos seus degraus. Mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de largura, e a outra soleira, uma vara de largura. Cada sala tinha uma vara de comprimento e uma de largura, e o espaço entre as salas era de 5 côvados. E a soleira da porta, junto ao pórtico em direção ao templo, tinha uma vara. E ele também mediu o pórtico em direção ao templo, que tinha uma vara. Então mediu o pórtico, que era de 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o pórtico estava na direção do templo. A porta oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. Ele mediu a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. Em frente de cada sala havia um espaço de 1 côvado. O espaço do outro lado também era de 1 côvado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então ele mediu a porta, desde o teto de uma sala até o de outra. A largura de uma porta a outra, do lado oposto, era de 25 côvados. Mediu também os pilares, 60 côvados, e o pátio se estendia até os pilares em redor da porta. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior era de 50 côvados. Havia também janelas na direção das salas e dos pilares ao redor, dentro da entrada e do mesmo modo no pórtico, e as janelas rodeavam a parte de dentro, e havia palmeiras nos pilares. Então ele me levou ao pátio e dali eu vi salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquele pavimento. O pavimento, isto é, o pavimento inferior corria junto às portas, segundo o comprimento delas. Em seguida, ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do pátio interior por fora, 100 côvados, tanto do lado oriental como do lado norte. Ele mediu também o comprimento e a largura da porta do lado do norte, no pátio exterior. Havia 3 salas de cada lado, seus pilares e seus pórticos eram de 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, a mesma medida da primeira porta. Suas janelas, seu pórtico e suas palmeiras eram da medida da porta do lado oriental. Para chegar a ela, subiam-se 7 degraus. O seu pórtico ficava ao lado oposto. Havia uma porta do pátio interior defronte da outra porta, tanto do norte como do oriente.
A distância entre uma porta e outra era de 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul e vi ali uma porta voltada para o sul, cujos pilares e pórtico tinham as mesmas medidas que as outras portas. E havia também janelas em redor do seu pórtico, como as outras janelas tinham 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Para chegar a ela subiam-se 7 degraus, estando o pórtico do lado oposto, e havia palmeiras, uma de cada lado dos seus pilares. Também havia uma porta para o pátio interior, voltada para o sul, cuja distância da outra porta era de 100 côvados. Então me levou ao pátio interior pela porta do sul, e essa porta tinha a mesma medida das outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados de comprimento e 25 de largura. O pórtico em redor media 25 côvados de comprimento e 5 de largura. Seu pórtico era voltado para o pátio, e havia palmeiras nos seus pilares. Para chegar a ele subiam-se 8 degraus. Depois me levou ao pátio interior, voltado para o oriente. A porta tinha a mesma medida que as anteriores. Suas salas, seus pilares e o seu pórtico também tinham as mesmas medidas. Havia janelas ao redor do seu pórtico, medidos 50 côvados de comprimento e 25 de largura. O seu pórtico dava para o pátio, e também havia palmeiras em cada lado de seus pilares, e para chegar a ele subiam-se 8 degraus. Então me levou à porta do norte, que tinha as mesmas medidas das anteriores. E sua sala, seus pilares e o seu pórtico também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. O seu pórtico dava para o pátio, e também havia palmeiras em cada lado dos seus pilares. E para se chegar a ele subiam-se 8 degraus. Havia uma sala com a sua entrada junto aos pilares, perto das portas. Aí se lavava o holocausto. No pórtico da porta havia 2 mesas de cada lado, onde se imolavam o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também havia 2 mesas de um lado da parte externa, junto à escada para a entrada da porta do norte, e 2 mesas do outro lado do pórtico da porta. Havia 4 mesas de cada lado junto à porta, 8 mesas sobre as quais se imolavam os sacrifícios. E havia 4 mesas de pedras lavradas para o holocausto, medindo 1 côvado e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de altura. Sobre elas eram colocados os instrumentos com que se imolavam o holocausto e o sacrifício. Havia ganchos de 1 palmo de comprimento pendurados por dentro em toda a volta, e a carne da oferta estava sobre as mesas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio interior, que estava ao lado da porta do norte, e elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. E ele me disse: esta sala, voltada para o sul, é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a sala, voltada para o norte, é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os levitas que vêm servir o Senhor. E ele me pediu o pátio, que era quadrado, 100 côvados de comprimento e 100 de largura, e o altar ficava em frente do templo. Então me levou ao pórtico do templo e mediu cada pilar do pórtico, que tinha 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do pórtico era de 20 côvados e a largura de 12 côvados, e para chegar a ele subiam-se 10 degraus. Havia colunas junto aos pilares, uma de cada lado. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.